contar um pouquinho para vocês sobre esse tema. Deixa eu só aceitar aqui que vai gravar. Eu começo rapidamente me apresentando, né? Então, meu nome é Emily. Ao final, eu vou deixar ali também os meus contatos. E eu atuo na área de compliance aí há mais de 7 anos, então eu conheço aí um pouquinho as dores dos processos, as dores de comunicar e engajar, né? E despertar interesse sobre esse tema. E sou fundadora da IntegriStart, e na IntegriStart, nessa iniciativa, eu decidi, então, unir os dois mundos, o mundo da gamificação, eu sou entusiasta aí da gamificação, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, e atuo aí, conheço na prática aí também os temas de compliance, tá bom? Eu peço que deixem, né, os microfones aí desligados ao longo do tempo, tá? Mas podem interagir, podem fazer perguntas aí se quiserem no chat, ou mesmo, né, desabilitar aí o mudo, porque, né, como vocês já devem ter feito muitas apresentações online, eu não consigo ver vocês. Então, se tiver alguma pergunta que queiram realmente aí interromper, podem ligar o microfone ou então manter ali as perguntas pelo chat. Tudo bem? Vamos lá, então. Acredito que já estejam vendo minha tela, certo, Andresa? Ou alguém, se puder... Estamos vendo sua tela. Perfeito. Vamos lá, então, falar um pouquinho nessa noite sobre gamificação na comunicação de compliance. Aqui. E a gente vai começar, ainda antes de falar sobre gamificação em si, eu queria conversar um pouquinho sobre compliance, até para que a gente possa... Né, para que possamos estar todos na mesma página, todos consigamos, né, entender em que cenário, em que situação, em que contexto é esse que eu quero aplicar a gamificação. Então, eu peço que aí vocês podem escrever mesmo no chat, não preciso usar o Mentimeter ainda. Me contem aí um pouquinho quem de vocês atua na área de compliance, ou quem de vocês trabalha em alguma empresa que possui área de compliance, ou quem conhece o conceito, pelo menos, né, para que eu possa entender um pouquinho quão familiarizados vocês estão aí com esse tema de compliance, qual que é o perfil de quem está participando. Então, se puderem comentar um pouquinho no chat, eu atuo com compliance, ou eu, pelo menos, conheço, sei que na minha empresa tem, até para a gente ir testando que o chat está bem funcionando, se puderem comentar um pouquinho. Ótimo, a Raquel já comentou aqui que ela é Compliance Officer em um hospital, legal. Victoria atua no jurídico e compliance, a empresa, advogada. Boa. Tiago, especialista de compliance no agronegócio, que legal, a gente tem bastante diversidade aí de setores também. Juliana atua no compliance, uma empresa de telecom. Legal. Juliana, controles internos e compliance também. Cíntia nos Correios, sabe que tem programa de compliance lá, e também já fez alguns cursos na área, que ótimo. Gabriela tem experiência em compliance, no mercado financeiro. Legal, me parece que tem bastante gente realmente aí da área. Tatiana, boa, não é da área, mas tem muito contato com compliance na empresa. Interesse em participar para aprender mais. Espero que ao final você consiga não só aprender mais, mas se interessar pela gamificação também. Muito bem, podem ir comentando aí, mas é interessante ver que a gente também, né, tem aí um perfil diverso. Olha, a Eliane, isso, trabalha em auditoria, tem que auditar controles internos. Legal, então já tem ali um pezinho todo mundo, né, ou ao menos conhece, enfim, já atuou junto com a área de compliance. Muito bem. E aí, para que a gente possa, então, realmente, né, estar todo mundo na mesma... Todo mundo entendeu em que contexto que eu quero aplicar essa gamificação, eu trago um pouquinho de conceito, tá? Eu não vou aqui esgotar todo o assunto, porque aí nem um webinar inteiro seria suficiente para falar de compliance, mas eu trago aqui alguns pequenos pontos de conceito, tá? O primeiro conceito que eu trago é do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, e ele fala que compliance é um mecanismo de cumprimento de leis, normas internas e externas, de proteção contra desvios de conduta e de preservação e geração de valor econômico. Em outras palavras, é o cumprimento consciente da legislação e de políticas internas
guiado pelos princípios e valores que compõem a identidade daquela empresa, visando sua longevidade, né? Visando aí que a empresa realmente dure aí por muitos anos, né? Quando a gente traduz, né, a palavra, a expressão compliance, a gente enxerga e encontra muitas vezes nas empresas também a área chamada de conformidade, então quando eu traduzo conformidade, ou mesmo integridade, aí as duas palavras também trazendo o sentido de cumprir algo, respeitar algo, né? E compliance também tem muita conexão aí com essas três letrinhas, né, que estão muito em pauta aí atualmente nas diversas empresas, certamente vocês também, né, principalmente quem atua nessas áreas aí, está aí de cabelo em pé sobre o que fazer aí com essas três letrinhas e o que são elas, né? Em português, ASG, elas tratam do cuidado sobre o meio ambiente, então seria representado aí pela letra E de environment, o cuidado com o social, né? Então, o cuidado da empresa com o impacto social que ela gera na sua atividade, e o G, aí sim, o cuidado com a governança, né? A gente pode entender aí de forma bem guarda-chuva, bem geral, que a governança é a forma como as empresas se organizam, se estruturam, a forma como as empresas são gerenciadas, né? E, portanto, aí dentro eu tenho as regras, as políticas, os princípios, que justamente faz conexão com o compliance, né? Então, o compliance é aí uma parte da governança, quando a gente fala aí dessas três letrinhas super importantes aí nesse momento atual das empresas. Continuando ainda no conceito, e para que a gente vá se acostumando aí, e também utilizando a inteligência artificial, eu também fui perguntar para o chat GPT o que era compliance, né? E ele me respondeu em 3 grandes blocos de informação. Ele me disse que compliance é o cumprimento de leis, regulamentos, normas internas e padrões éticos aplicáveis a uma organização, então, muito em linha com o que foi o conceito do IBGC. Também ele disse que compliance é o conjunto de práticas e processos para garantir que essa empresa opere de acordo com as regras estabelecidas não só pelos órgãos reguladores, mas também por políticas internas, por demandas externas da empresa, evitando violações e penalidades legais. E ele também terminou dizendo aí que compliance tem como objetivo principal a promoção de uma cultura de integridade, transparência e responsabilidade, a prevenção de atividades ilegais, como, por exemplo, corrupção, lavagem de dinheiro, fraude, terrorismo, a proteção da reputação dessa empresa e o fortalecimento da confiança de seus clientes e investidores. Então, só isso, né? Para quem comentou aí que atua na área de compliance, está bem fácil a meta da nossa área, né, gente? E aí, a pergunta que fica é como, né? Como fazer tudo isso? Como comunicar essas normas, essas regras, essas obrigatoriedades, né? E aqui comunicar no sentido de, no primeiro sentido de informar, como transmitir a mensagem sobre todas essas regras e obrigatoriedades para garantir a perenidade da empresa. Mais ainda, além de só comunicar, de só transmitir aquela informação, como também engajar os colaboradores para que eles se interessem pelo tema, né, se interessem, estejam dispostos a cumprir aquelas normas e aquelas regras, né, que não seja só uma obrigatoriedade, só cumpre porque, né, enfim, eu vou ser penalizado de repente se eu não cumpro, né? Mais ainda também, como promover a interação entre as áreas, né? Porque não é para que seja um monólogo, né? Compliance ali edita, publica as normas e cumpre a sociedade, né? Cumpre a empresa. É preciso ter uma interação entre as áreas, né? Entre a área de compliance, as áreas de negócio. Por quê? Claro, eu tenho ali diversas normas que sim, eu preciso cumprir, mas eu preciso entender em que contexto que eu vou aplicar essas normas, né? Quais as especificidades daquela área, as especificidades do meu negócio, para que eu seja realmente uma área ali parceira do negócio, e não só aquela área que eu tenha temas e regras que realmente barrem o negócio, né? Que eu não seja aquela área que não posso nem perguntar alguma coisa que eu já vou receber um não, né? E
ao final, e eu entendo como um grande objetivo, né, como de fato aculturar, né, essa empresa, enfim, os colaboradores aí para os temas de compliance, né? E aqui eu estou falando realmente aí em um nível de mudança de comportamento, né? Aqui é o fazer o certo, ainda que ninguém esteja olhando, que ninguém esteja controlando, que ninguém esteja cobrando, né? Como fazer tudo isso? Antes de começar a falar da gamificação, que de fato é aí uma das ferramentas que eu acredito que pode responder essas perguntas, eu queria aí sim, se pudessem utilizar o Mentimeter e contar um pouquinho aí, né, que ferramentas que vocês utilizam ou veem que são utilizadas nas suas empresas para comunicar e gerar engajamento sobre esses temas de compliance, sobre regras, sobre políticas. E aí, Andresa, Andresa, boa, mandou de novo o link do Mentimeter, mas aqui a gente também tem um QR Code, se preferirem. Eu vou compartilhar aqui, então, a tela dessa nossa enquete para a gente já ir vendo as respostas. Então, vamos lá. Como é que as empresas aí de vocês estão comunicando? Por onde, né? Que canais elas utilizam para compartilhar políticas, regras, enfim, temas de compliance? Intranet, então, realmente, ali, entendo que muito mais algo escrito, né? SMS, diferente esse. E-mail, então, imagino que seja ali um boletim, talvez Slack, um bate-papo, com certeza. Vídeos de treinamento. Vídeos de treinamento, então, sim, até pensando no nosso cenário híbrido, né? E-mails internos, eventos internos, então, aqui ninguém colocou ainda, mas imagino aí um dia de compliance, semana da integridade também, pode ser entendido aí como eventos internos. Reuniões, sim, né? Treinamentos, enfim, também faz sentido. Que mais? Campanhas em parceria com a RH, sim, para nos ajudar aí nos melhores formatos de treinamento, enfim. Workplace, aí também tendo ali, né, um conteúdo mais digital mesmo, universidade corporativa. Muito bem, muito bem. Ninguém colocou gamificação, então, a partir de agora, vocês começarão a aplicar gamificação por aí também. Alguém escreveu, a Raquel escreveu aqui também no chat, um aplicativo vinculando informativos do RH, mobile, muita gente usa Instagram também, então ali Instagram interno da empresa também para comunicar. Muito bem. E agora eu quero então começar a falar sobre gamificação, e eu já lanço a segunda pergunta, para a gente começar a entender um pouquinho aí o conceito, o que é, como utilizá-lo. Então, se vocês atualizarem aí a página do Mentimeter, me contem o que vem à mente de vocês, né? O que ideias vêm à cabeça de vocês quando vocês veem o termo, leem a palavra gamificação. Né? Em inglês, ela também, né, a gente encontra como gamification, muitas vezes. Também pode ser escrita com E aqui, né? Gamificação, que aí é a mistura do português com o inglês. Jogos, diversão. Curiosidade, gostei. Desafios, com certeza. Dinamismo, boa palavra. Interação, gostei de interação também, é um dos benefícios mesmo. Brincadeiras leves, e não só brincadeiras leves, mas leveza como um todo, né, eu diria. Curiosidade. Boa, competição. Engajamento. Exatamente, também mais um dos benefícios. Condicionamento, sim, você tem regras, né? Apesar de ser um jogo ali, né? Certamente uma gamificação tem ali seus limites, né? De atuação. Muito bem, competição, com certeza. Interação com o time. Muito bem. Muito bom. Motivação, Raquel também escreveu aqui. É isso aí, Raquel. Realmente esse é mais um dos benefícios também. É um dos benefícios, como a gente vai ver aqui, da utilização da gamificação. Então, voltando para a nossa apresentação, aí a gente fez esse nossa enquete, eu trago aqui, então, também o conceito,
né, de gamificação. E aqui é um conceito bem abrangente, bem amplo, e eu dividi ele em 3 grandes blocos e depois a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe cada um deles, né? O que é gamificação, então? É a utilização de elementos que normalmente se encontram em jogos, né, em games, aplicação deles em outras atividades que não são diretamente relacionadas a jogos, né? Então, por exemplo, quando eu aplico algo, alguma atividade, né, eu utilizo esses elementos dentro de um ambiente profissional, ou até mesmo para falar sobre compliance, que não é um tema, né, realmente diretamente relacionado a jogo, eu estou usando gamificação. E gamificação é a utilização desses elementos com um dos propósitos, com a finalidade de tentar obter o mesmo grau de envolvimento e motivação que normalmente se verifica nos jogadores quando eles estão interagindo com bons jogos, né? Então, não sei, pessoal aí, se gosta de jogar, não sei, talvez até videogames, enfim, ou mesmo, imaginem aí um jogo de futebol, uma Copa, o tanto que a gente não se motiva, a gente não se envolve, a gente fica ali naquela adrenalina. Então, vocês podem imaginar qual que é o sentimento aqui de um jogador, de alguém que está ali participando daquele jogo também. E, por fim, aqui a última parte do conceito, tem também como propósito a gamificação tentar tornar conteúdos complexos e materiais mais acessíveis e facilitar os processos de aprendizagem e comunicação. A gente vai ver cada um desses bloquinhos aí com um pouquinho mais de detalhe. Mas aqui, bem pequenininho, mas acho que dá para ver, eu trouxe o que não é gamificação, tá? Então, quando a gente fala de jogos em si, né, o conceito de jogo por si só, então eu falo de um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas ali por si, mero jogo, ele tem sim semelhanças com o termo e o conceito de gamificação, porque eles utilizam, às vezes, os mesmos elementos, né? Mas a principal diferença entre eles é que os jogos, por si só, eles têm o propósito apenas de entreter, de divertir, tá? Diferente da gamificação, que tem aí todos esses propósitos aqui destacados, como a gente vai ver um pouquinho melhor, tá? Então, às vezes, a gente vai aplicar uma atividade gamificada e realmente é preciso ter uma preocupação para que aquilo não seja um mero jogo, né? De só se divertiu e saiu dali sem nenhum conteúdo fixado, enfim, sem nenhum despertar. Tudo bem? Vamos lá. E quando a gente fala, então, da primeira parte do conceito, né, que é a utilização de elementos que normalmente são encontrados nos jogos, né, e também nas atividades gamificadas. Que elementos são esses? A gente tem 3 principais grupos de elementos, né, em um jogo. Não necessariamente eu tenho todos, posso ter só componentes, posso ter só mecânicas, enfim. Não é uma regra. Para esse jogo, não é uma regra, tá? De precisar ter um ou todos os elementos. O primeiro elemento, né, que é o em maior quantidade, a gente chama de componentes. Por exemplo, pontuação, níveis, ranking, missões, conquistas. Então, eu tenho aqui um desenho aqui do lado esquerdo, aqui é um score, né, de progresso. Então, para que a gente possa bem visualizar aqui o que é um componente. Eu tenho mecânicas, que são os conjuntos aí de componentes. As mecânicas, eu diria que são a parte mais importante, né, dos jogos. É como se fossem as regras do jogo mesmo, né? Então, quando a gente está ali, vai descrever quantas pessoas podem jogar, como é que termina, quem ganha, o que ganha, quais realmente são as regras desse jogo. São exemplos de mecânicas. Os desafios, então aqui eu também tenho um desenho aqui representativo de desafios. Aleatoriedade, então a gente já logo lembra de dados, né? Um jogo de dados. Competição, então a gente pensa aqui também num jogo de corrida. Cooperação, feedbacks, que são as recompensas, né? Conforme a gente avança e vence os níveis, a gente recebe aí recompensas. E, por fim, a gente tem as dinâmicas, que eu diria aí que são as histórias, né? Normalmente é uma grande dinâmica que envolve um jogo. Então, eu tenho, por exemplo, as narrativas, que aqui é um exemplo, quem conhece esse jogo sabe que ele é uma história longa que perpassa aí o jogo inteiro. Eu tenho, dentro das dinâmicas, as emoções, restrições, né, que são aí o que não pode ser feito no jogo, progresso, que aí é a evolução realmente a cada fase que você conquista, e relacionamento.
Quando a gente vai para a segunda parte do conceito, né? Então, é a gamificação, utilizar alguns desses elementos em algum contexto que não é jogo, para tentar obter o mesmo grau de envolvimento e motivação como se estivéssemos em um jogo. Para falar dessa segunda parte do conceito, eu trago aqui um pouquinho de história, né, sobre a gamificação. Então, o termo gamification, né, ainda em inglês, ele foi usado pela primeira vez em 2002 por um britânico e programador chamado Nick Pelling. Mas o termo ele só começou a ganhar popularidade, né, não que agora ele já seja muito popular, mas ele começou a chamar a atenção lá em 2010, a partir de um TED Talks de uma pesquisadora de games e game designer chamada Jane McGonigal. O que dizia esse TED Talks, né? E por que ele foi tão marcante, tão impactante, né? O que ela disse de tão importante que fez com que as pessoas começassem a prestar atenção realmente na gamificação, né? Através das pesquisas que ela fez, ela disse que ela viu, né, entendeu aí, que lá em 2010, as pessoas dedicavam mais de 3 bilhões de horas semanais a atividades relacionadas a games. É muito tempo isso, né, gente? E ela tinha, então no TED Talks ela também fala que ela tem um desejo, ela tem um sonho aí, né, realmente um objetivo. Ela gostaria que fosse tão fácil salvar o mundo na vida real quanto é fácil salvar a vida num jogo, quanto é fácil resolver problemas num jogo, quanto é fácil enfrentar desafios num jogo, né? E por que ela acreditava nisso? Ela acreditava nisso, e aí também baseado nas pesquisas que ela fez, porque ela acreditava que quando estamos no mundo dos jogos, acredito que nos tornamos a melhor versão de nós mesmos. Então, imaginem as pessoas usando todo esse tempo aí, dando o seu melhor, sendo a melhor versão delas mesmas. Quando a gente conecta com o compliance, né, imagine todo esse tempo gasto no cumprimento correto dos processos, no cumprimento correto ali daqueles normativos, enfim, daqueles princípios que vão gerar a longevidade da empresa, né, vão resultar na longevidade da empresa, né? Então, até no final do TED Talks, ela incentiva, ela fala, joguem cada vez mais, gamifiquem cada vez mais por um mundo melhor. Tá? E até convido, né, quem nunca ouviu falar desse TED Talks, está aqui até a indicação, depois a gente posso mandar no chat. Ele se chama Jogando por um Mundo Melhor, está disponível também no YouTube, tem legenda, é bem acessível, tá? Mas, apesar do termo ser aí relativamente recente e ainda ganhando popularidade, a ideia em si de gamificação, ela não é nova. E aí eu vou mostrar para vocês por quê. Podem me contar aí se vocês já viram. Aí, obrigada, a Andressa colocou ali o nome do TED Talks no chat. Por que a ideia da gamificação, da utilização daqueles elementos, de alguma forma, dentro de um contexto que não é jogo, ele já está presente na nossa vida de diversas formas, em diversos aplicativos, enfim, tenho certeza que vocês já viram alguns desses desenhinhos aqui, né? Então, eu trouxe, sim, alguns exemplos, né, da vida real. Aqui é um exemplo, são os marcadores de progresso. Então, aqui, quem tem aí um Apple Watch gosta de atividades, enfim, quem não quer terminar o dia com essa rodinha aqui, né, concluída, para depois, inclusive, compartilhar, competir com alguém aí que conseguiu também conquistar a atividade, a meta daquele dia, né? Aqui também eu trago, não sei se vocês já viram, mas no perfil do LinkedIn, acho que no perfil até do Instagram, existe ali uma barra de progresso que mostra o quanto você já foi preenchendo daquele perfil, né? Se você já respondeu todas as perguntas, já descreveu todo o seu histórico profissional, vejam que eu estou quase lá, ó, falta só uma etapa para que eu vire aí no nível de perfil campeão. Isso por quê? Por que é legal esses marcadores de progresso que são um dos elementos de game, né, de gamificação? Porque o ser humano naturalmente gosta de jogos e ele quer completar as etapas, ele quer ganhar as recompensas. Então, com certeza, assim que eu completar esse
um item que me falta aqui, vai aparecer ali algumas estrelinhas, vou ganhar algum parabéns por ter completado o seu perfil. Então, é a minha recompensa. Tá? Então, o ser humano realmente, ele naturalmente, ele é motivado a vencer os desafios, vencer as etapas, enfim, e ganhar e conquistar as recompensas. Também são exemplos de gamificação os programas de fidelidade. Não sei se alguém tem aí, participa do Nespresso Club, Starbucks Rewards, né? Então, quanto mais a gente consome, mais a gente interage aí com a loja, enfim, ou com o aplicativo, mais a gente ganha, mais recompensa a gente tem. Também são exemplos aqui, bem já antigos, os programas aí das companhias aéreas. Então, quanto mais vinculado àquela marca, mais recompensas a gente conquista. E aqui, outros dois exemplos de gamificação diversa. Esse aqui é o meu perfil no Waze. Então, eu tenho aqui já um nível avançado. Vocês podem ver que eu interajo bastante, né, com as ferramentas, porque aqui eu já estou também no nível Waze Cavaleiro. A gente começa aqui como um baby. Quanto mais a gente vai interagindo e respondendo ali, sim, tem um buraco na pista ou não, enfim, a gente vai avançando os níveis. E o último exemplo, Duolingo, que é um aplicativo para ensino de idioma, né, para ensino de inglês, e também com um modelo aí, uma narrativa bem lúdica, vai ensinando também o idioma. Já ouviram falar, já conheciam esses desenhos, esses aplicativos? Lembram de algum outro também? Podem ir comentando aí se conhecem algum outro, se veio à cabeça aí algum outro tipo de gamificação, tá? A Tânia disse que conhecia vários deles. Boa, muito bem. E aí, para a gente, então, concluir essa parte do conceito que fala sobre engajamento e motivação, eu trago aqui, então, realmente, alguns benefícios e resultados que que pesquisadores aí realmente verificaram que a gamificação é capaz de trazer. Ela aumenta, como a gente comentou, o engajamento e a motivação. Então, em 2019, foi feita uma pesquisa pela empresa Talent LMS, é uma empresa focada em soluções para facilitar o aprendizado nas organizações. E nessa pesquisa, eles tentaram entender um pouquinho a relação entre gamificação e produtividade, né? E 89% das pessoas que participaram desse estudo confirmaram e responderam que se sentiam mais produtivas com a utilização da gamificação no dia a dia profissional delas. E 83% dessas pessoas disseram também que se sentem mais motivados por ter a gamificação no dia a dia profissional. Esse mesmo estudo mostrou que 88% dos funcionários que responderam se sentiam mais felizes com a gamificação quando utilizada no trabalho, né? Por quê? Porque ela torna o ambiente e os temas ali de trabalho mais harmônicos, mais leves, né? E quando a gente volta, né? Quando a gente lembra aí aquele comecinho do bate-papo que a gente falou do cenário de compliance, que são regras, obrigatoriedades, são temas muitas vezes, né, sensíveis, áridos, pesados, enfim, por que não trazê-los, né, disseminá-los, comunicá-los aí de uma forma mais leve, né, através da gamificação. Também o uso da gamificação promove interação e incentiva o trabalho em equipe. Normalmente as atividades gamificadas, elas são realizadas em equipe, né? Então, se não ela inteira, mas ao menos alguma parte dela, com certeza, precisa da interação entre diversas pessoas. E também é interessante a possibilidade de fazer uma interação também entre cargos, né? Por que não? Você não precisa aplicar aquela atividade só entre o nível dos analistas, de repente, você pode mesclar aí com alta administração também, por que não? E comunicar todos aí realmente de uma única maneira, né? Também a gamificação permite erros em um ambiente controlado, porque você pode fazer ali uma simulação de uma situação, até pensando também em termos de compliance, né? Uma simulação de uma situação, ali você consegue identificar debilidades, identificar gaps e já corrigir a rota, né? E eu deixei por último aqui
um dos benefícios que eu mais acredito aí que a gamificação é capaz de trazer e que muito se conecta também com os temas de compliance, né? Que ela facilita a comunicação e o aprendizado. Tudo bem? Espero que até aí já tenha dado uma curiosidade, uma vontade de aplicar a gamificação na empresa de vocês. E passando, então, para a terceira e última parte do conceito, que é, então, gamificação. Você utiliza aqueles diversos elementos do jogo, num contexto, né, aqui, falando no nosso dia a dia de compliance, para tentar engajar as pessoas e também para tornar os conteúdos, então, complexos, mais acessíveis e facilitar a comunicação. Na prática, será que a gente pode simplesmente pegar ali uma regra de compliance, uma norma, enfim, uma política e transformar aquilo num jogo, começar a fazer competição sobre aquilo, premiar quem cumprir mais regras? Será que a gente pode simplesmente sair transformando tudo em game, né, em jogo? Não exatamente, tá? Para que, de fato, seja uma gamificação e traga aí os benefícios que ela é capaz de trazer, existem alguns passos mínimos, tá? E eu coloco aqui de forma bem resumida esses 4 passos mínimos que é preciso ter. Então, é preciso que haja uma preparação, né, um momento prévio, para entendimento da cultura da empresa, até para entendimento, né, se a empresa ela tem uma forma de comunicação, uma maneira de comunicação mais formal ou mais informal, para entender realmente que nível de atividade seria cabível ali. Para entender também essa fase, o objetivo da atividade, eu preciso saber o que eu quero comunicar ali, né? Que comportamentos eu quero reforçar com aquela atividade gamificada, ou que comportamentos eu quero mudar, né, de repente. Então, é preciso bem definir o objetivo, né? O que eu quero transmitir ali com aquela atividade e o público-alvo, né? Como eu comentei, então, de repente, mesclar equipes, mesclar cargos, tá? Depois eu tenho o momento da gamificação em si, que é a aplicação da atividade gamificada em si. Ao final da atividade, eu chamo aqui de um momento de reflexão, que é um momento de internalização pelos próprios jogadores daquilo que foi vivenciado na atividade, né? Então, realmente, é uma reflexão mesmo, própria de cada um, para que possa conectar aquilo que foi falado, que foi mostrado ali, que eles interagiram na atividade, com a realidade, com o dia a dia deles, com a função deles naquela empresa ou naquela área, enfim. Então, é um momento realmente de internalizar, aí, que a gente diz, o conteúdo realmente pelos próprios jogadores. E, ao final, uma última passo aí de fechamento, para que seja feita aí uma consolidação mesmo dos resultados, conexões com a realidade da empresa, com a realidade do negócio, com até, enfim, os objetivos do negócio em si, as ambições, as estratégias do negócio e até definição aí de etapas futuras pós-atividade gamificada. E aí eu trouxe, então, algumas sugestões, né, são meras sugestões mesmo, de como fazer diferente na prática, né? Existem várias formas, e aí se quiserem também comentar aí, de outras formas vocês também já viram, se viram alguma dessas que eu vou trazer aqui, mas eu trouxe, então, um exemplo bem simples de uma política de compliance. Essa está bem simples mesmo, porque tem só 4 regras. Mas se eu quisesse, como empresa, por exemplo, reforçar a necessidade, nessa primeira regra aqui, reforçar a necessidade da realização de uma due diligence de terceiros. O que significa isso, né? Se eu quiser, sempre que eu vou contratar algum fornecedor, algum parceiro, eu preciso que seja feita uma mínima análise sobre essa pessoa, sobre essa empresa, para que, de repente, se ela tem alguma notícia, algo negativo, isso não me impacte. Por isso que eu preciso conhecê-la previamente, né? Essa é a due diligence, né? E se eu quero reforçar essa regra, ou eu quero começar a implementar essa regra, de repente, por que não? Aí aqui a sugestão, por que não fazer ali, né, de repente, um desafio em que as pessoas decifram, né, descobrem aí uma mensagem baralhada em um post-it. Né? Então, se de repente ela encontra aqui a mensagem, diga-me com quem andas que te direi quem és. A ideia aí
transmitida é que realmente eu preciso conhecer o outro com quem eu quero realmente estabelecer aí uma relação comercial. Um outro exemplo, e aqui comentando, né? Estou falando aqui bem da etapa gamificação mesmo, né? É importante que tenha aquela preparação antes e aquele, né? E o depois, né? Aquele fechamento também depois. Se eu quiser reforçar uma regra aqui sobre a necessidade de realização de treinamentos anuais, eu posso transformar isso num quiz, né? Até mesmo as empresas que são reguladas, por exemplo, né? Alguém comentou aí que atua no mercado financeiro, certamente é regulado, né? Pelo Bacen, enfim, SUSEP, e pede, né? Esses órgãos pedem treinamentos obrigatórios anuais. Por que não transformá-los realmente em quiz? E nas perguntas eu vou colocando ali realmente os meus conteúdos, né, que eu quero colocar. Muitas empresas podem, de repente, ter treinamentos que às vezes vêm da matriz, então eles já vêm bem fechados, né, com conteúdo que a gente não tem muita margem para mexer, para torná-los realmente um pouco mais lúdicos e dinâmicos. Então, por que não um quiz também a mais para que eu, né, nas perguntas aí eu confira, eu questione o conteúdo que eles viram naquele treinamento, de repente com isso incentive que eles façam no prazo, façam com atenção, porque daqui a pouco vai ter um quiz que de repente tem até uma recompensa no final dele. Mais uma dica aqui, também que eu já utilizei, quando a gente quer, de repente, fomentar o uso do canal de denúncias, né? Então, eu quero relembrar, estou instituindo agora o canal de denúncias, por que não alguma atividade aí para que as pessoas, né, desembaralhem aí uma atividade no formato desembaralhem para que eles cheguem ou na própria expressão canal de denúncias ou até nas formas de acesso, né? Então, de repente, eles desembaralham aqui e encontram, por exemplo, o acesso que é por telefone, ou mesmo e-mail, ou caixa postal, enfim, posso chegar também nas formas de acesso, né? Tenho certeza que esse conteúdo ele fica muito mais fixado, as pessoas lembram muito mais do que eu simplesmente escrever, né, e publicar a política. Não estou falando aqui que não é para ter o documento escrito, tá? Aliás, por favor, tenham ele bem escrito, publicado, enfim, disponível sempre que necessário. Mas adiciono aqui realmente a necessidade e a importância de comunicar num formato diferente. E uma última dica aqui, se eu quiser falar, né, reforçar aí as regras sobre presentes e convites, imagino também que, né, sei que é um tema muito necessário e constante nas empresas, algumas já nem recebem, né, outras realmente têm regras, são bem rígidas essas regras. Então, se eu quiser falar, por exemplo, sobre todas as minhas regras de presentes e convites, por que não transformar isso num jogo de tabuleiros? Né? Um jogo de tabuleiro. De repente, cada casinha, o jogador só vai conseguir vencer se ele acertar aquela regra. Realmente, aqui eu consigo trazer bastante conteúdo também num jogo de tabuleiro, e ele pode ser de diversos temas, né? Aqui eu usei só como exemplo para falar de presentes e convites, mas ele pode ser uma casinha, de repente, sobre cada uma das principais regras de compliance daquela empresa. E também, ao invés de fazer um tabuleiro aqui num tamanho pequeno, né, e comum se ver, por que não também inovar aí num tabuleiro em tamanho real, né? Que as pessoas consigam realmente entrar literalmente dentro do jogo e aí fica ainda mais dinâmico e inovador o formato. Conheciam já tinham usado algum desses modelos? Tudo bem? Não? Lene comentou que não, espero que possa ser dicas aí. O Marco também, bacana essas dicas. Esse ano eu fiz alguns caça-palavras para os colaboradores, legal. Não conhecia. Muito bom. E vejam que são assim, né? São ideias simples, algumas precisam talvez de um custo, né? Um budget um pouco maior, que eu também, como atuante na área de compliance, sei que a gente não tem, nunca tem. Mas tem coisas simples que dá para fazer, dá para mudar o formato, tá? Conheci alguns, mas ainda não usei, legal. Boa.
E para concluir, eu sei que a gente está aí há 15 minutos já do tempo, eu não sei se a gente abre também para perguntas, mas, Andresa, me conta aí se a gente pode, claro, eu não podia terminar sem um jogo, né? E eu trouxe justamente, né, uma palavra cruzada para mostrar que pode ser simples, pode ser fácil, pode ser rápido, e já é uma mudança de layout, já é um formato diferente para transmitir os nossos temas de compliance, tá? Por enquanto, sem perguntas, pode continuar. Então, vamos lá, conseguem... essa palavra cruzada aqui são palavras, são expressões que eu comentei ao longo aí da apresentação. Se puderem colocar, me ajudar aí no chat, me ajudar nas respostas. Deixa eu ver aqui, o Marco falou que, além do caça-palavras, fez um desafio dos versos de compliance com os colaboradores. Que legal, diferente. Depois, se quiser até abrir o microfone e contar um pouquinho como foi a experiência, como recompensa, sim, né? Como um bom jogo, né? Espero aí que tenha recompensa. Mas vamos lá, se puderem comentar aí no chat para a gente vencer essa palavra cruzada. A pergunta 1 aqui, ó. Um dos elementos dos jogos, são as chamadas regras do jogo. 4, fidelidade. Nossa, ela já está lá na frente. Guarda aí, Tânia. 3, Tânia sabe tudo. Recompensa, riscos. E vamos lá no terminal, na sequência aqui, terminal 1, que são as mecânicas, né? São as regras do jogo. O 2, a gamificação promove alguma coisa e incentiva o trabalho em equipe, interação, boa, Thiago. Muito bem. 3, são recebidas quando o objetivo do jogo é atingido. A Tânia já falou lá, recompensas, muito bem. 4, a Tânia também já tinha falado, programas de fidelidade, isso aí, incentivam o consumo através de recompensas. 5, a gamificação aumenta o engajamento e a... Já falou aí? Motivação, boa, Tânia. 6, etapa da gamificação em que se entende a cultura da empresa, o objetivo a ser comunicado e o público-alvo, aquela primeira fase, né, de um processo, de uma atividade gamificada. Gabriela já deu preparação, isso aí. A expressão 7 aí, alguma coisa de temas complexos se torna mais fácil quando utilizamos a gamificação, que fica mais fácil. Isso aí, Isabela, comunicação, boa. 8, etapa final de uma atividade gamificada, de consolidação de resultados e conexões com a realidade. Fechamento. Aí. E 9, para a gente concluir, a etapa da gamificação em que os participantes internalizam o conteúdo trabalhado. Reflexão, muito bem. Isso aí. Pena que esse jogo aqui não tem uma recompensa, mas fica a dica aí de como fazer realmente, né, uma atividade fácil, rápida e né, um custo realmente bem baixo, que dá para ser utilizada em um formato diferente, tá? E eu deixo uma última frase aí antes de abrir para perguntas, se quiserem, que realmente, né, a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, muitas vezes a gente precisa mesmo mudar o formato como a gente faz as coisas, como a gente comunica certos temas, especialmente os temas de compliance, se a gente quiser ver resultados e interações diferentes. Tá? Então, aí, convido vocês a começar a fazer diferente também, se ainda não fazem. E era isso que eu tinha, né, bem rapidamente aí dentro do tempo para compartilhar com vocês. Eu fico à disposição se tiverem dúvidas. Deixa eu ver aqui com a Andresa se teve... Oi, Pro. Foi muito legal a palestra. A gente teve sim uma dúvida. Eu vou ler para você. A Suzana perguntou qual foi a aceitação dos participantes nos games quando o assunto base é compliance. Boa, obrigada aí, Suzana, pela pergunta.
te conto que a aceitação realmente é muito boa. A gente até se surpreende quando a gente aplica, porque, né, normalmente a gente que trabalha com compliance já sabe que normalmente as pessoas não têm muito interesse natural pelo tema, e quando a gente transforma em jogo, em uma atividade realmente mais dinâmica, né, num formato diferente, é aquela novidade, né? Você pega a área talvez mais tradicional e inova de um jeito que nenhuma outra área, de repente, conseguiu fazer até então. Então, a participação é bem grande nos casos que a gente tem aplicado, até mesmo da alta administração, também participam, engajam os colaboradores. Então, na prática, te digo que os resultados realmente são positivos. Tiago, que também está uma pergunta. Como fazer para entregar os caça-palavras, por exemplo, e garantir que os funcionários de fato façam, ou seja, que não irão receber o material e deixar de lado? Uma das formas é a recompensa, Tiago, tá? Realmente, né? As pessoas muitas vezes são motivadas a fazer algo mediante alguma contrapartida ali. Então, se não for uma recompensa, enfim, que seja, mas a competição também motiva. Então, quem preencher mais rápido, quem entregar, né, devolver ali preenchido mais rápido, enfim, também a competição é um motivador, tá? E o caça-palavras, enfim, a palavra cruzada, ela pode ser feita até em diversos formatos, né? Seja no papel, via física, o digital, enfim, também dá para utilizar aí o nosso modelo híbrido de trabalho que a gente tem hoje em dia. A Tânia, sua empresa desenvolve games para empresas? Sim, justamente esse é o grande foco aí da IntegriStart, né? Eu uni compliance e gamificação, e não só temas de compliance, tá? Mas de governança como um todo, quando a gente olha o guarda-chuva, né? Mais amplo. Então, ali também incluo ESG, e a ideia é sim, né? O grande objetivo é sim desenvolver atividades gamificadas para que as empresas possam comunicar, disseminar e aculturar os temas de compliance, governança e ESG. Aí está aqui também meus contatos, caso tenham dúvidas, enfim, também para depois me coloco à disposição. Que mais? Vitória, parabéns, obrigada aí pela participação também. Ok, importante a questão de presentes falado, deixar claro os procedimentos bem definidos pela alta administração. Sim, teve até uma das turmas que a gente aplicou em uma das empresas que a alta administração foi uma das primeiras a participar, da primeira turma de game que a gente fez. E isso motivou todos os outros funcionários, porque aí eles queriam ganhar, né, em menor tempo, os objetivos era concluir a atividade em menor tempo. Eles queriam, de todo jeito, saber o tempo da turma da alta administração para ganhar deles. Então, sim, também é importante o apoio e a participação da alta administração nessas atividades. Line, é assim que fala? Deixa eu ver aqui, levantou a mão, pode falar. Line Marques? É Lene mesmo, brasileira, 2E, pronuncia os dois. Sensacional, viu? Adorei aí. E assim, só uma pergunta, eu trabalho com ESG, sou professora de MBA na área de ESG, achei sensacional a sacada, principalmente falar de governança, né? Também tem disciplinas de governança. E, assim, só uma questão, assim, eu gostaria de saber se nos seus estudos aí, no seu trabalho, você falou bastante aí, realmente o jogo traz bastante a questão de competição. Mas eu adorei quando traz um conceito que não é competição, não o jogo não é fazer entretenimento, né? Dentro dos conceitos seria muito mais até o trabalho em equipe, cooperação. E quando a gente fala de ESG hoje, a gente está muito buscando até tirar esse ímpeto de vamos competir e sim cooperar, né? Que acho que quando a gente fala de governança dos 5 P's, né? Pessoa, planeta, paz, prosperidade, e a gente vai fechar com parceria, né? Então, assim, acho que eu gostaria de saber se já surgiu isso para você, da importância da gente tirar um pouco esse viés da competição e, através de alguns estudos, trazer mais cooperação. Ótimo, obrigada aí pela pergunta e comentários. Sim,
a competição é um dos elementos, né, do jogo. Como eu comentei, você não precisa ter todos eles, né? Então, existem formatos de games, de gamificação, que são competitivos, e aí é o modelo formatado daquela forma, mas também, sim, existem os jogos cooperativos, né? Então, realmente, né, no formato, como você até comentou, de ESG, sim, é possível ter um jogo ali que todo o time caminha num único objetivo, né? Ao invés de ser um jogo um contra o outro, tá? Então, sim, esse é um formato de jogo que também traz aí os diversos benefícios que a gente comentou. Tem aqui alguns comentários também, já com a metodologia matriz da Eliane, isso? Ou seja, já identificados os gaps, falhas departamentais, como lidar com as barreiras dos profissionais desses departamentos que insistem em manter o cotidiano em vez de aceitar as inovações implementadas. Eliane, te sugiro aí começar aos poucos, né? Também não adianta querer transformar do dia para a noite o tema em algo, né, que ninguém realmente se engaja, e nem transformar do dia para a noite uma empresa em uma empresa de jogos, né? Então, começar aos poucos né, alguma pequena atividade, alguma publicação, de repente, um formato mais dinâmico que permita essa interação das pessoas, que vá motivando elas a irem se adaptando a um formato diferente, né? Então, é uma sugestão de ir começando aos poucos para ir realmente até aculturando mesmo numa mudança de paradigma da área de compliance, né, do formato da área de compliance. Aqui a Raquel também comentou aqui uma pergunta. Existe a opção no produto onde o participante possa ele mesmo criar um jogo, talvez com dilemas que ele próprio vive na área onde trabalha? Essa, se eu bem entendi a pergunta, Raquel, essa é a fase que eu comentei de preparação, né? Quando eu vou desenvolver aqui um game realmente para a empresa, uma atividade gamificada, eu preciso entender o que ela quer ser, o que ela quer trabalhar, o que ela quer comunicar, para quem. Então, pode ser, sim, um tema específico só de uma área, né? Que tem ali alguma dificuldade e a gente quer quebrar aquele gelo ali, tá? Então, é possível, sim, que seja até mesmo em formato de dilema. Vamos fazer ali, né, uma simulação de uma situação e ver como é que as pessoas reagiriam. Então, dá para ser personalizado aí conforme a situação que a empresa queira. Quem tem aula agora, boa aula. Fico à disposição, se quiser depois fazer alguma pergunta. Recompensa é todo esse reconhecimento compartilhado. Parabéns. Muito obrigada pelos comentários e elogios aí de todos. Acho que não pulei nenhuma pergunta, mas fico à disposição aí também, realmente, depois aí os contatos. Para esclarecer, enfim, mostrar mais exemplos, comentar algo mais que possa ajudá-los. Deixa eu parar. Bem, obrigada, Gabriela. E agradeço aí, então, a participação de todos. Fico à disposição. Obrigada pela interação, pelas respostas, enfim, foram super craque aí no nosso jogo. Muito obrigada e boa noite a todos, então. Obrigada, Andresa, também aí pela condução aí do Zoom.